Êxodo capítulo 15, e o rei, peraí, tá errado esse aqui. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, dos quais o nome dela é Sifrá e a outra é Puá. Olha, e disse: quando ajudardes a dar luz às hebreias e virdes sobre os assentos, se for filho macho, matai-o, mas se for filha fêmea, deixe viver. Bem, o que eu quero dizer que quando José morreu e assumiu um outro faraó, esse faraó era o faraó de José, era um faraó chamado Dalemar, era um faraó chinês, ou hitita, né? Aí assumiu um outro faraó de outra etnia. O Egito teve muitos tipos de faraó. Teve faraó chinês, teve faraó hitita, teve faraó branco, teve faraó moreno, teve faraó egípcio. Então houve várias dinastias no reino do Egito. Aí quando mudou o faraó, a política mudou. E esse novo político, chamado novo faraó, possivelmente egípcio mesmo, que o outro faraó era chinês, o hitita, o faraó chinês chamava-se Dalemar, porque eles vinham de um lugar que a gente não sabia onde era, chamava Dalemar. Ele fez um plano para bloquear o povo de Deus. Satanás sempre faz plano para bloquear o povo de Deus. Não existe nada novo sobre a face da terra. Então ele decretou extermínio. O primeiro extermínio que ele decretou era de meninos, né? Porque você deixava as fêmeas e executava os meninos. E aí ele ordenou as parteiras para matarem os meninos, né? Enquanto a mãe paria, né? Êxodo capítulo 1, versículo 15. Êxodo 1, 15. Aí o texto continua até o 21, né? 22, né? Então essas duas parteiras foram as duas únicas egípcias que a Bíblia guardou o nome. Elas foram tão importantes, que Deus mandou registrar na história o nome dela. O primeiro nome, a primeira parteira era Sifrá, e a da outra era Puá. Como naquela época tinha uma produção muito grande de crianças, para você ter ideia, uma mãe tinha, em média, 10 filhos, uma mulher. Então ela teria que matar uma multidão de gente, né? Geralmente essas meninas, essas parteiras ordenadas por Faraó, matavam quebrando o pescoço, que também é a única morte que não tem como você provar, ou afundando a moleira, botando o dedão na moleira e afundando, né? Então elas tinham a ordem de Faraó para extermínio dos meninos, e elas temeram a Deus e não fizeram. Elas mafiaram contra Faraó. Faraó queria o domínio. Olha, quando uma turma quer domínio, ela quer exterminar a outra, né? Toda guerra é assim, do começo do mundo até agora. Quando uma turma quer dominar, a outra quer exterminá-lo, né? Lembre-se que essas coisas que acontecem hoje já aconteceram há muito tempo. E você vai ver que existe uma maldição na nação ou no povo que faz isso. É a maldição das interrupções. E aí as parteiras mafiaram. O Faraó continuou dizendo: os meninos estão nascendo, estão vivos, né? E as parteiras disseram: porque as hebreias são muito espertas. Quando a gente vai tirar a criança, ela já tem tirado e ela já tem feito tudo, então não dá para nós matar as crianças. Quem acredita que não existe nada novo sobre a terra? Então não tem nada novo sobre a terra. Esse novo faraó queria o extermínio dos judeus, primeiro porque os judeus que ali estavam eram amigos do antigo faraó. Então eles pensaram: esse povo é muito fecundo, lepo-lap, lepe toda hora e filho toda hora. Então esse povo cresce muito, eu vou exterminá-los. Então vou exterminar na fonte. Olha, então ordenou às parteiras que fizessem isso.
mas as parteiras não fizeram e os nomes dela estão registrados na Bíblia. Aí ele viu que não deu certo. O demônio, ele é safado, né? O demônio, ele é enxerido. E aí ele fez uma outra lei. Oxi! Fez uma outra lei. Qual foi a outra lei que ele fez? Hein, gente? Ele pegou e ordenou, né? Ele ordenou. Êxodo capítulo 1, versículo 22. Êxodo 1, 22. Você vê ele ordenando outra ordenança, ó. Olha aí, ó. Então ordenou Faraó a todo o povo, dizendo: todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas as filhas guardareis com vida. Ou seja, ele queria mulher para os egípcios, as filhas, mas os homens que podem combater, ele queria o extermínio. Então ele tentou com as parteiras, mas não conseguiu. Então o Faraó novamente se apresentou e ordenou. Ou seja, se a pessoa guardasse o filho, não somente o filho seria morto, mas toda a casa também. Então o pai, com medo, jogava o filho no rio Nilo, como fosse um tipo de oferta. Esse Faraó era mau. Deus permite que os homens sejam maus. Mas depois, os males que os homens fazem, recai sobre eles mesmos. É a maldição dos interrompidos. Então a mãe tinha um filho e ficava com medo, porque se o Faraó descobrisse que tinha uma criança ali, macho, jogava a criança e a família toda no rio. Então era melhor jogar logo. E muitos judeus jogaram, né? E essa maldade de Faraó, lá na frente, ele vai herdar. Ele vai perder o filho dele, ele vai perder todos os primogênitos, ele vai morrer afogado e o seu reino cairá. E outro Faraó assumirá. É a maldição dos interrompidos. Isso também aconteceu com Canaã. Aí podemos dizer: Canaã, Deus é muito cruel, porque mandou matar aqueles cananeus, mandou matar os heveus, amorreus, jabuseus, a espada. Aquele povo, eles faziam culto de oferendas de criança. E aí eles assavam criança como fosse um churrasco para o deus Dargon, Moloque e Baal Peor. Então veja aí no nosso canal, culto de Baal Peor, por favor. Culto de Baal Peor, Joilson de Assis, adoração a Baal Peor, ou apenas você coloca assim, Baal Peor, Joilson de Assis. Vai aparecer 2 vídeos falando como eram os cultos. Então, os habitantes de Canaã, eles eram lindos, galegões lindos dos olhos azuis, os cananeus dos olhos verdes, né, os jabuseus, tinha os fariseus, tinha heteus, né? Então esse povo, eles eram grandes, tinha deles que chegavam a 3 metros, 4 metros de altura. Eles tinham descendência grega. Os cananeus eram gregos. Não tem Troia, Grécia. Troia não era parente de Grécia, né? Então, eles eram parentes. Eram gregos. Originalmente, os cananeus eram gregre. Era o quê, rapaz? Gregos, né? Eles eram grandes, bonitos, fortes. Um homem cananeu valia por 5 judeus à altura. E eles eram valentes, parentes daquele aquele que saía pulando, que parecia um coelho, né? Parente dos gregos, parentes Troia, né? Mas aí eles tinham uma parte cruel neles. Eles também gostavam de fazer churrasco de cri-cri. O deus deles era um Baal Peor, porque Baal Peor é do Monte Peor. Mas existia cada monte tinha um Baal. Aí você escolhia qual Baal que você queria servir. Aí você sacrificava a sogra, a mãe, os filhos. Então essa turma tinha filhos para sacrificar.
E aí também houve a maldição dos interrompidos sobre eles. Deus falou por que rejeitou Canaã. Esse pecado era tão perigoso ou mais perigoso do que da Grécia, né? O pecado da Grécia existia muita idolatria. O pecado da Grécia era mais lepo-lepo, suruba, trissal, essas coisas, né? Mas aí eles faziam não oficial. Já a Sodoma fazia oficial, se ferrou. Quando se oficializa uma coisa, então você mexe com o anjo. Então quando Deus mandou matar os cananeus, aí o cara fica dizendo, Deus é mau, porque Deus mandou matar os bichinhos. Só que os bichinhos matavam, às vezes por mês, 300 cri-cri, 300 cri-cri assada. Vai ter churrasco? Vai. De quê? De cri-cri. Olha, então esse Deus Baal, Moloque, Dagon é um satanás. Ele adora crianças para comer. Eles odeiam crianças vivas. Então, todo povo que fez isso, eles caem, outro povo vem e domina sobre eles. Hoje mesmo existe um tipo dessa adoração. Dê uma olhadinha nos países que aderiram isso aí. Eles vão cair se não caíram. Alguns caíram, estão comendo lixo. Outros estão caindo. Potências estão cambaleando. Aí a pessoa diz, é política, não sei o que lá. Não, é uma maldição que existe. Então, o primeiro povo oficialmente a fazer isso foi o Egito, né? Agora, a primeira pessoa a fazer isso foi Caim. Caim sacrificou Abel. Só que Abel não era cri-cri. Abel já era adulto, né? Ele sacrificou e assou Abel para Deus. E aí, então, com o passar do tempo, esses demônios, que são raça de gigantes, eles comiam pessoas, eles gostavam de criança para comer. Houve o dilúvio, aí ficou a alma deles, viraram demônios, e aí hoje eles exigem isso aí. E eles exigem da elite. Entendeu como é a coisa? Só que a forma que ele exige hoje é uma forma diferenciada. É do cacá, é na lepetão, entendeu? Naquela época eles diziam, para nós sermos beneficiados por Deus, temos que fazer churrasco de quiqui, de cri-cri. E aí a desculpa de antigamente era fazer churrasco de cri-cri para Deus dar boa vida. Agora não, é seu direito, tal, entendeu como é a coisa? Então, essa parte é a parte espiritual. Faraó, ele recebeu, bem recebido, o que ele fez. Veja que o outro faraó não recebeu mal nenhum, Deus defendeu ele. Mas esse faraó, que se achava Deus, ele sofreu muito. Deus mandou o anjo matar o filho dele. Aí o cara diz, mas tá vendo como Deus é mau? Deus é mau. Deus mandou o anjo matar o filho de Faraó, só que Faraó era um cabra safado. Faraó tinha matado milhares de crianças para manter o seu poder e agradar os seus deuses. Entendeu como é a coisa? Então esse Faraó que Deus exterminou e acabou matando ele, Deus mesmo disse, eu vou endurecer o coração dele porque eu quero que ele pague. Aí o cara pague o quê? Não era só política, era mal. Esse faraó aí que matou as crianças, ele era mal. O outro faraó era do mesmo jeito, era um político, mas não era mal. Você está me entendendo? Ele era ruim, porque o político às vezes é necessário ser ruim, né, para o povo temer. Mas ele não fazia, ele não escravizava, ele não matava criancinhas, né? Mas esse faraó aí, que se manifestou com Moisés, ele matou centenas de crianças. Centenas e centenas de crianças. Quando se ouvia, o guarda estava passando, aí ouvia, aí o guarda, entra nessa casa. Aí o guarda entrava, mostre a criança, mostre se é menino ou menina. Aí os judeus eram muito espertos, às vezes eles tinham 2 filhos e misturavam. A menina, quando o guarda entrava, dizia, menina, mostre, escondia o outro. Mas quando o outro chorava, você sabe que ninguém pode impedir de uma criança chorar, né? Então, quando a pessoa não jogava voluntariamente no rio,
os meninos machos, então ele jogava a família toda. Esse faraó era uma peste, né? E Deus botou na boca dele e disse: agora você vai comer do seu próprio veneno. E isso acontece quando ele oficializou, ele disse: vamos matar toda criança macho, né? Quando ele tentou com as parteiras, e as parteiras deram a manobra dela e não fizeram, então ele lançou uma lei, e essa lei acabou com o Egito. Aquelas 10 pragas, o cara fica com pena dos coitados, mas é aquele negócio: se nós agirmos contra a lei do universo, o universo vai esmagar. Vai esmagar. Porque existem leis do Satanás, leis do demônio. E essa lei de Faraó era do demônio, né? E ele comeu mesmo. Porque mesmo depois de Moisés, jogaram Moisés num cesto para a princesa ver que a princesa não conseguia ter filho, aí a princesa queria Moisés como filho adotivo, tal. Mas nesse período de criar filho adotivo, tal, ali foi milhares de crianças para o rio. Milhares. Você não para pensar quantas milhares de crianças foi jogada no rio. Ou o pai jogava, ou ia todo mundo para o rio. Quem é que está me entendendo, gente? Então, Deus disse: você vai comer, bichinho. Deus não é mau, gente. Quem é que acredita que Deus é mau? Mas Deus faz o Satanás comer do seu próprio veneno. E se nós for Satanás, ele faz nós comer também. Aquele cara era ruim de coração. Aí a pessoa diz: predestinação, porque Deus endureceu o coração de Fafarararaó, e depois amoleceu, depois endureceu, depois amoleceu. Ele endureceu para que Faraó comesse do seu próprio veneninho na boquita. Está entendendo? Está achando que Faraó é bom? Leva para casa e deita com ele na cama. Então, aí a pessoa diz: não sei por que a Bíblia fala, Deus dizendo: eu endurecerei o coração de Faraó. Deus endureceu para que ele pagasse a maldade dele. Ele era um safadão. Era. E aí Deus matou o filho dele, destruiu o reino dele, meteu praga nele, liberou o povo de Israel, ainda matou ele no mar. E disse: serei glorificado nele. Mas por que Deus era glorificado? Porque Deus destruiu o iníquo. Deus nunca obrigou ele a ser judeu, nem nada não. Mas ele era mau, ele matava criancinhas. Toda a nação que matar criancinhas cairá na miséria. Toda a nação que matar criancinhas cairá na miséria. Porque o faraó, ele queria matar os príncipes. É isso que Dagon gosta, Baal gosta. Porque a criança não nasce para ser, a criança já nasce sendo. Moisés não nasceu para ser, Moisés já nasceu sendo. Ele queria impedir exatamente isso, que nascesse um cara, faca na caveira. Moisés era geneticamente transformado, Moisés tinha super força. Já a nação de Canaã, quando você estuda os povos originários de Canaã, eram lindos. Eram como Davi, bonitos, gregos, seus corpos maravilhosos, suas caras, seus narizitos. Mas só que a galera era cruel. Era muito mais cruel do que os próprios gregos, do que a própria Troia. Porque eles gostavam de churrasco todo mês, um churrasquinho de quiqui. Então Deus faz a pessoa cair na cova que cavou, quando a pessoa é cruel. Então, essa parte na Bíblia, né, quando Elias, você acredita que Elias é mau ou Elias é bom? Elias mandou matar os profetas de Baal Peor, e Elias pegou na espada e cortou o pescoço dos caras. O cara mais diz: Elias é muito mau. Não, Elias não é. Quem é os sacerdotes de Baal Peor? Eram os caras que assavam as crianças. Então, você está entendendo? Sim, não. Deus tem a misericórdia de nós. Isso traz maldição para qualquer povo. Se você for para o Oriente Médio, tem países ali que penam, parece que eles estão amaldiçoados.
Porque eles matam. Eles matam. Eles matam mulheres grávidas. Isso acontece com qualquer um, independente da religião, do povo, da nacionalidade. Agora, quando a coisa é oficial, aí mexe com o anjo. Porque isso pode acontecer naturalmente por um problema, isso pode acontecer naturalmente, ou a pessoa está assustada, tal, tudo bem. Mas quando a nação assina e diz é assim, aí o anjo diz, agora é comigo, você interrompeu, agora eu vou interromper você. Aqui na América do Sul tem exemplo de uma nação que era mais rica do que a nossa. Vai lá agora. Não, porque nós é moderno, não importa. Quer fazer? Faça. Agora, depois vem as pragas do Egito. Né? Será que eu estou sendo fanático em ver isso? Eu estive estudando uma história de um país lá do Oriente Médio, que são vários. E eu fiquei, meu Deus, esses caras são fortes, guerreiros. As cidades deles não tem água, não tem banheiro, não tem nada. E lá eles têm dinheiro, tem petróleo, tem tudo. Aí quando a gente vai olhar, a religião mata mulheres porque transou, mata mulheres grávidas porque engravidou. Então, aí de repente vem um terremoto, vem guerra. Quem está entendendo, gente? É como fosse uma revolta da naná. De quê, rapaz? Da Nha, da natureza. Então, Brasil, igreja, escute o que eu estou falando. Isso é uma coisa que não começou ontem e não vai terminar amanhã. Agora é engraçado que aquelas nações que são muito bravas, elas não permitem. O cara diz, eu sou comum, mas o comum não permite. Mas, não, porque é minha cor, regra, não sei o que lá, tudo bem. A igreja, ela tem que falar. Existe uma maldição quando um governante como Faraó mandou interromper. E foi interrompido milhares de vidas de criancinhas. Você sabe o que é jogar uma criancinha no Rio Nilo? O Rio Nilo é lotado de crocodilos enormes. Quantos crocodilos daquele a mãe jogava a criança e o crocodilo comia? Faraó manda em tudo. Faraó esses caras pensam que são Deus. Mas só existe um Deus, que é Deus. Faraó pensava que era Deus. Faraó com sua dindinha, no trono, pensando que era Deus. Mas quando Deus verdadeiro se levanta, aí você diz, Deus foi muito cruel. Deus não foi cruel com Faraó. Deus fez ele beber do seu próprio veneno, com uma oração de São Bento. Bebes tu, Satanás. Porque Faraó se tornou um Satanás. Uma pessoa que faz isso é um Satanás? Sim ou não? Uma pessoa que não dá direito da criancinha viver é um Satanás. Faraó pensava que era um Deus, mas Faraó era um Satanás. Tudo já está escrito, né, pastor? Estamos à beira de uma maldição, sim. O povo está dormindo, sim, não está nem ligando. Nem ligando. Você vai na padaria, conversa, todo mundo lá, eu quero pão, eu quero comer, eu quero cagar. Não está nem aí, né? Tá não. O povo está aí. O povão não está aí, não. Os cristãos estão, né? Mas o povão não está nem aí. O povo quer comer, cagar e comer. Existe uma dormência no povo. Mas eu acredito que Faraó comeu do veneno e que esses faraós que estão sentados no trono são os satanás. Satanás. Quantos satanás comandaram através de Baal, de Dargon? Depois eles morreram a uma morte muito cruel. Muito cruel. Os demônios estão vivos e atuantes na terra e eles querem sangue. E para isso eles criam ideologia. A ideologia que Faraó criou foi: esse povo está crescendo demais, vamos cortá-los. Vamos impedir desse povo crescer. Entendeu? É uma questão de segurança nacional, uma questão de saúde pública. Que, rapaz? Saúde pública. Pública é saúde pública. O demônio, ele sabe falar, né? Então, tudo está na Bíblia. Faraó
Faraó, ó, Faraó se ferrou, tá? Mas quantas criancinhas Faraó não mandou matar? Vamos dizer que Moisés, para ficar adulto, 20 anos. Então foram 20 anos de crianças sendo jogadas no rio Nilo. Quantas crianças parteiras não mataram? Porque tinha que matar para mostrar a produção. Mas aí aí o Faraó, né? Maldito Faraó, era maldito mesmo. Deus fez Faraó. Olha, às vezes a gente assistindo o filme, a gente fica com pepê, bichinho de falaló, oh meu Deus, gritando, agarrado. Sim, mas ele era um monstro. E do jeito que ele matou o filho de todo mundo, o filho dele morreu. Então Deus foi fazendo Faraó comer do seu próprio veneno. Aí depois que ele fez a lei, ele fez uma lei, uma reunião e disse: olha, todo mundo que tiver a criança só escapa a fêmea. Porque a fêmea a gente reproduz com ela, né? O macho não. Então, jogar no Nilo. Aí o cara diz: mas se eu não quiser jogar? Aí joga a família toda, joga a mulher, joga o pai, joga os outros filhos. Então ele tentou segurar o povo de Israel, o crescimento, a felicidade, e essas criancinhas vindo, que eram anjos que vinham à terra. Então, Canaã do mesmo jeito. Aí a gente fala, Raabe, a meretriz, foi uma canalha. Ela negou seu povo. Mas um povo maldito, que gostava de comer churrasco de cri-cri, era para se lascar mesmo. Entendeu? Humanamente falando, você vai dizer: Raabe, a meretriz, traiu o povo de Canaã, ficando com o povo de Deus. Sim, o povo de Deus tem defeito, mas não tem esse defeito não. Mas o povo de Canaã, eles gostavam. Na colheita, comia milho assado com cri-cri assada. Era um rio de sangue. Então Deus disse: eu cancelei esse povo e te entreguei ele nas tuas mãos, faz o que você quiser. Porque eles me desobedeceram. Quando a gente fala desobedecer, o cabelo olhou para uma bunda, pegou num peito. Não, era queimar cri-cri mesmo. Agora Deus diz: quando você entrar em Canaã, não vá fazer do mesmo jeito. Se você fizer, eu também te rejeitarei. Está escrito na Bíblia. Deus diz: eu rejeitei esse povo, pode fazer o que você quiser com ele, que é um povo mau. Rejeitei porque eles são maus, porque eles gostam de interrupção, eles gostam de oferenda a Baal, eles gostam de Baal Peor, eles gostam de Dargom, Moloque. Agora, se vocês, ao entrar nesta terra, fizerem o mesmo, eu o rejeitarei. Deus diz. Então, a rejeição ali de Canaã, não é porque eles tinham 5, 10 mulheres, não. Não é porque eles faziam festa da bundinha, não. Porque isso era em todo canto. Era geral. É porque eles gostavam de churrasco. Churrasco grego de cri-cri. Com o Baal deles lá. Então, tome Baal. Enfim, esse Baal na boca e coma. Foi o que Deus fez. E o povo de Canaã foi destruído. Seus filhos, sua família toda foram mortas. Porque também eles compactuavam. Lembre-se, existe o oficial e o oficioso. O oficial, ele mexe com anjos. Existem algumas coisas que acontecem entre nós que não é oficial, então não mexe com anjo. Por exemplo, o que acontecia em Sodomita e Gomorrita, Sodomita e Gomorrita. Sodomita, acontecia a mesma coisa na Grécia. Se não acontecia mais. Qual era a diferença dos comportamentos gregos para a de Sodoma e Gomorra? Nenhuma, a não ser o oficial. Sodoma oficializou a lasqueira. Quando Sodoma oficializou, virou lei, aí o anjo disse: o que ligares no céu, será ligado na terra. O que se ligar na terra, será ligado no céu. Então vocês agora querem fulascar os outros, então nós vamos fulascar você.
Raabe estava farta daquele povo, pastor, estava farta, ela queria sair fora. O povo, além de ser ruim, não valorizava ela, botava ela para ser puta e se lasque. Ela disse: eu quero esse povo nada, velho, eu quero sair daqui. Aí o cara: não, Raabe foi traidora. Ela não foi traidora, ela tentou escapar de um povo horrível. Então, escute o que eu estou falando. Oficial é lei. Quando se torna lei, então, quem é que estuda história aqui? Pode estudar história. O que acontecia em Sodoma e Gomorra, acontecia na Grécia. Os lepo-lepo, lapo-lapo, as preferências, os relacionamentos, mesmo jeito. Ali os senadores da época lá da Grécia, tinha sempre 2, 3 rapazes. Até o deus da Grécia era um deus que comia todo mundo, né? Mas não houve nada com a Grécia, porque não era lei. O cara fazia, entrava porque gostava, queria se aproveitar, tá entendendo? Queria dançar essa música, então. Mas em Sodoma não. Era cheio de lei. Para você cagar e mijar em Sodoma e Gomorra, tinha lei. Então tinha lei lá, se você tivesse uma filha virgem, chegasse um vizinho, você tinha que pegar o vizinho, era obrigatório antes de você casar, dar para o rei, era obrigatório você que ia passando pelo caminho pagar um imposto, e pagar um imposto era para eles. Então, ele era cheio de lei. Sodoma era legalista, só que quando Sodoma assinou, o anjo lê: quer dizer que você quer fulascar os outros, né? Então, oficialmente você vai fulascar e oficialmente nós vamos fulascar você também. Está entendendo? Lá na Grécia não era oficial. Todo mundo sabia que muitos daqueles caras tinham seus companheiros, suas amigas, os treco-treco, as surubitas. Era deles, eles gostavam do Deus dele, né? O sacrifício infantil quase não existia, mas sempre houve também. Mas não era nada oficial. Já nesses lugares era oficial. Em Canaã era oficial, você tinha que oferecer o filho primeiro, não sei o que lá, para Baal. Era uma questão legal. Quando passa a ser legal da lei, aí o anjo entra, pode ser quem for. Este é o perigo. Não é uma questão de errar, porque todo mundo erra. Quem errou, por favor, defenda a vida, para que você se arrependa do seu erro. Agora, se você defende a morte, você não se arrependeu. E existem pessoas bloqueadas na vida. Eu já tratei de várias. Nosso canal é um canal de libertação e de sonhos. Eu já tratei de várias mulheres bloqueadas, tudo, sexualmente, financeiramente, porque elas fizeram. Muitas delas assombradas, mas lá não era legalizado, é Sodoma e Gomorra aqui, hoje em dia, tal. Não, enquanto, sempre há esse negócio, gente. O ser humano, Deus não está preocupado com muita coisa não. Mas no momento que se torna oficial e obrigatório, quando mexe com criança, aí é outra coisa. Aí você vê que hoje é tudo para legalizar. É legalizar não sei o que lá, banheira, para legalizar não sei o que lá, é para legalizar. Porque o demônio sabe que no momento que legalizar, o problema não é mais com o demônio. O problema agora é com o anjo. Faraó era um Satanás no trono. Um Satanás sentado no trono. Quantos Satanás estão sentados no trono? Então não. Aí a pessoa que fala isto da Bíblia diz que é fanático, que é um doido. Fanático é você pegar, tá entendendo? E fazer o que o diabo quer que você faça. O anjo está à beira de estar o Brasil através da legalidade. Deus tem misericórdia de nós. É verdade. Agora o que é que você vai fazer e eu? Né? Oficial sim, obrigatório, jamais. Uma pessoa ela pode errar por algum motivo, a pressão, a juventude, não está preparado, mas não é oficial. Pode até ela bloquear ela mesma. Então ela vai bloquear, ela não vai ter homem, ela não vai ter mulher, ela vai querer engravidar, não vai conseguir. Então, quantas mulheres queriam engravidar e não conseguiam por causa disso? Né? Aí eu chegava: pastor, eu estou vendo uma criança fantasma. Olha, vem cá, irmão, e aí? Eu fiz, vamos orar assim, assado, fazer um contra-ritual para o chamado aborto fantasma sumir. Aí sumia, né? Tem aí no nosso canal como se livrar de fantasmas, né?
Então, mas isso acontece a nível individual e acontece a nível nacional, seja qual for a nação. Seja qual for a nação, né? Deus faz a maldade voltar para os maus. Cairá no buraco quem cavar, né? E outra coisa, não se pode nem falar muito, mas o que a Bíblia mostra, o que você achou que a Bíblia mostra aí? Como é que Faraó tão grande caiu? Deus fez Faraó comer do seu próprio veneno. Diga comigo, Deus fez Faraó comer do seu próprio veneno. Então, por isso que, principalmente quem trabalha com libertação, ele vê um grande perigo da nação cair na miséria. Existem nações que têm resistido tudo, mas se ela criar problema com o anjo derruba ela. Não, é Deus que derruba, não é o diabo. Está entendendo? Então, veja isso aí, pense nisso, ore, leia a Bíblia e você vai ver. Você não sabia que tinha isso na Bíblia não, né? Você já tinha passado por esses textos, mas não tinha observado que esse texto é a causa das maldições de Faraó e de Canaã. Faraó e Canaã caiu por causa das interrupções. Não foi porque bunda, mulher transando com homem, isso tem na história, todo mundo transando com todo mundo. Mas a questão é a maldade. A maldade de impedir que um anjo nasça, entendeu? Ou quando nasce, interromper aquela história toda. Eu quero aqui agradecer a minha mãe, porque minha mãe me teve, né? Pois é, existe tanta dificuldade hoje, né, para se ter vida dentro de si e alguns querendo tirar, né? Então, está aí a parte teológica, a parte bíblica. Mas pastor, tem pastores que apoiam. Tem pastores para tudo, né? Mas às vezes a pessoa apoia porque a mãe fazia e a pessoa pensa que defendendo o erro, defende a mãe. Todo mundo erra, amor. Todo mundo vai errar. Mas não podemos defender o erro porque a nossa mãe, nosso pai fez, ou a gente mesmo fez. Deus tem a misericórdia de nós, entendeu? Mas todo mundo é humano. As pessoas podem errar nas suas opiniões, né? 90% das pessoas, pastor, não entendem a gravidade espiritual do problema. Não. Eu vi hoje de manhã na padaria. Ninguém queria conversar sobre isso. Não, quer conversar assim. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero não sei o que lá, eu quero cagar, eu quero comer, eu quero comer, eu quero cagar. Parece até uma hipnose, né? Parece até uma hipnose. Então que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia e nos encha de vida. A lei da semeadura. Se porventura semeamos alguma coisa errada, perdoa-nos, Senhor. Não faremos de novo. Agora, se a pessoa erra e diz, eu errei, mas não errei, entendeu? É assim mesmo, é para lascar. Felizmente, né? Aí está a parte bíblica. Isso eu estou falando da Bíblia, eu estou falando de história. Bíblia mesmo, essa Bíblia que está na sua mão. Você nunca tinha parado para pensar que a queda de Faraó não foi nem questão de escravização nem nada, porque a escravização, o próprio Israel tinha escravo, mesmo depois do Egito, Israel até pouco tempo tinha escravo. Porque Faraó foi mal. E a maior maldade dele foi exatamente esta. Com criancinhas no Nilo. São as criancinhas do Nilo. Foram jogadas milhares de crianças. Uma lei maldita que Faraó fez, que matou milhares de criancinhas. Mas Deus fez soprar o vento de volta. O tiro saiu pela culatra.
Faraó foi humilhado, foi morto por Deus. Deus sabe o que faz, gente. A gente não sabe o que é que diz. Não é verdade? Agora, se nós for mal, Deus não vai dizer, não, fulano foi mal. Não. A maldade também recai sobre nós, a não ser que nos arrependemos. Mas a pessoa que defende o erro, só porque uma mãe ou ele mesmo fez, se a pessoa errou, errou, mas admite o erro e tenta consertar. As pessoas hoje não estão assim. Eles não admitem, tá, entendeu? A minha mãe, não sei o que lá, e foi pro céu. E quem não dá o dízimo, vai pro inferno. Tá bom, é isso aí mesmo, né? Mas isso é um alerta espiritual para todos nós não sermos malvados. A gente pensa que malvado é só o ladrão que assalta, que mata, também. Mas às vezes a pessoa é malvado, educado. Com licença, vamos proteger a colheita, vamos proteger a nação do Egito. O que é que nós iremos fazer para proteger a nação do Egito? É uma questão de saúde pública. O que, rapaz? Pública. Tem muita gente. Bem, vamos jogar os meninos no rio. Como foi o castigo de Faraó? Faraó perdeu o filho dele, perdeu o trono, perdeu a nação. Aquele faraó deixou de existir. Veio um outro faraó perante a história e dominou o Egito. A família ainda tentou manter o Egito, mas veio um outro e derrubou ele. Porque houve várias dominação, né? Pragas, rãs, sangue, fome, escuridão, peste, terremoto, entendeu? Quando a gente fala em pecado, a gente pensa assim, fulano olhou para a bunda de fulana, pecado. Ciclano olhou para o Tonhão, pecado. Mas às vezes isso é uma coisa normal que acontece na vida. A pecado é ser mal. Pecado é aquilo que te afasta de Deus, né? Então, essa parte aí é um erro, um pecado contra a própria natureza. Faraó fez um pecado contra a própria natureza. Ok? Então fica essa observação e espero que sejamos defensor da vida. O Faraó foi o defensor da morte. Era o sentadão no trono, pensando que era Deus, né? Mas Faraó, você não é Deus. Você vai cair. Grande é só Deus. E a Bíblia serve para nosso exemplo. Quem lê, entenda. Se você não entendeu, peça ao Espírito Santo para entender o que foi que houve com Faraó e Canaã. Canaã é a terra que os judeus possuíram, né? É a terra dos Jabuseus, amorreus, e esse povo era grego, mas tinha uma prática para Baal Peor. Baal Peor era o deus dele, um deus muito cruel, né? Veja aí a adoração a Baal Peor, tá bom? Glória a Deus.